Inteligência Orgânica Podcast no ar mais uma vez, esse podcast altamente pessimista, porque a gente fala sobre algo que é raro, que é a inteligência humana, a conexão humana, sem ser intermediada pelo meio digital, dentro desse grande paradoxo, quer fazer isso em uma plataforma digital de podcast, de vídeo, como você pode estar assistindo a gente no YouTube, ou num corte dentro do Instagram ou qualquer outra rede social. E é justamente nesse papo de rede social que eu encontrei a minha convidada de hoje, por meio da minha esposa, também da Isabela, que não só é paciente, cliente, amiga da Dani Edar. Tudo bem? Obrigada, Pedro. Bem-vinda. Adorei. Obrigada pelo convite. Eu faço, Dani, sempre essa introdução desse podcast, que ele é um podcast, repito, pessimista, porque eu não vejo com muitos bons olhos o avanço da inteligência artificial. Não vejo com muitos bons olhos o vício que a gente tem pelas redes sociais. E você é uma pessoa que alcançou o seu público, cresceu muito o seu negócio, construiu sua autoridade muito bem, ainda constrói com muito trabalho dentro do mundo digital. Então, a gente estava falando antes, você é uma pessoa muito grata às redes sociais, né? Ao Instagram, principalmente. Então, quando eu abro o podcast, eu sempre falo, tenho uma visão pessimista, eu estou amargurado. Esse podcast ele é feito para ser incômodo. E eu peço para os meus convidados sempre darem uma palavra de esperança. Será que a palavra de otimismo, de esperança, frente ao futuro, vai vir Vai vir você? de mim. Ah, então tá bom. Então beleza. Achei. É isso. O que acontece é o seguinte, como você falou que a gente fica viciado, eu sou viciada, mas eu coloco a desculpa no meu trabalho. Porque acontece, em 2019, eu não era ninguém, entre aspas. Eu já era uma médica, dermatologista formada. Não tinha minha clínica e queria fazer. E aí, uma cidade de São Paulo, sem família aqui. Como que as pessoas iam me conhecer? Eu precisava aparecer em algum lugar. E aquele lugar ali do Instagram ainda era o mato, né? Tinha pouca gente em 2019 comparado ao que tem hoje, poucos dermatologistas. Então, aparecer ali, desde 2018, na verdade, que eu comecei, o crescimento foi rápido porque tinha pouca gente. Então, o Instagram, depois que eu abri minha clínica em 2019, tudo foi uma grande fonte de pacientes. Eu tinha 0 pacientes particulares, até que quando eu abri, chegou uma hora que a captação era alta e 95% dos pacientes novos que vinham eram do Insta. Que legal. Hoje já tenho uma carteira de clientes, né? Já são aí 6 anos, 7 anos quase. Então, eu tenho as indicações das pessoas que já são pacientes. Então, hoje é metade Instagram, metade indicação, mas ainda é alto se você for pensar. Então, eu tenho essa questão da gratidão ao Instagram, porque tem gente que comenta, nossa, aprendo muito com o seu conteúdo e tudo, me fez escolher um dermatologista melhor na minha cidade, porque você me deu o critério para escolher. Então, tem essa questão também. Ele encheu minha clínica, me fez crescer como autoridade, as pessoas me conheceram, sou chamada para dar aula em congresso. Mas ninguém? Como que me conheceram? Viram? Não, claro que ninguém me chamou para dar aula em congresso porque eu tenho um Instagram grande, isso é uma questão. Eu tenho uma boa formação, eu tenho, tive bons professores, sou pautada na ciência, então não foi só por causa do Insta, mas o Insta fez as pessoas me verem. E aí vai lá, olha o currículo, vê que tá ok e chama. Então, eu tenho essa questão da gratidão, não perca as suas esperanças com ele. Mas assim, é tudo fruto do seu trabalho, não é? Você é uma boa comunicadora, além de ser boa médica. A plataforma é a plataforma que você escolheu para trabalhar em cima dela. Você acha que essa gratidão se deu ao Instagram porque é o Instagram que possibilitou isso, mas você não acha que ele também te roubou um pouco de você? No meio desse processo? Ou mudou um pouco, ou roubou um pouco também da credibilidade da medicina? Você acha mesmo que as pessoas te chamam hoje por causa da sua formação ou porque teu Insta é grande? Os dois. Os dois. Eu acho que assim, o Instagram... Você falou que eu sou uma boa comunicadora. Eu não era. Eu não era. Eu era a pessoa nerd da classe que ficava na primeira fileira, ali fechada no meu livro. Todo mundo queria meu caderno para xerocar,
para as provas para estudar pelo meu caderno, porque meu caderno era bom. Não era uma pessoa de muitos amigos, não era pessoa popular da atlética, da faculdade, não era. Só que a partir do momento que eu tive que me expor para mostrar meu trabalho, para conseguir ter pacientes, eu fui desenvolvendo. Então, eu gaguejava no começo, não sabia falar. As pessoas perguntam se eu fiz curso. Não fiz, é a vida. Então, as pessoas filmam muito e depois vão olhar. Eu não tenho essa, não, porque eu tenho que fazer. Eu tinha que fazer, né? Então, eu gravava e postava. Gaguejou, não tá legal. Então, teve uma evolução. Eu acho que o Instagram e a necessidade de ter a minha clínica me fez virar uma comunicadora, mas eu não era. Acho que a gente consegue desenvolver algumas coisas na gente, né, com o tempo. Mas tem uma questão que você falou, poderia ter sido outra plataforma. Mas não tinha muita, né, naquela época, quando a gente começou, era mais o Insta. Hoje já tem o TikTok, o YouTube já tinha, né? Sim. É que eu acho que o seu nicho, né, que a gente fala no marketing digital, da estética, ele combina muito com o Instagram e com a rede social. E você, como eu também sou seu paciente, te conheço, eu sei que você é uma pessoa que encarou isso como parte do seu trabalho de medicina mesmo. Você é uma CDF em tudo. E aí você virou uma CDF em Instagram também. Eu sou bem competitiva, então se é pra fazer, eu tenho que ser uma das primeiras, aquelas bem assim. Exatamente. É na faculdade, Agora, com certeza, tem médico usando pro mal, que é o que você falou. Tem médico querendo vender qualquer coisa a qualquer custo, se usando da autoridade médica. Então, a gente vê médicos aí vendendo coisas que não têm evidência científica nenhuma, que a gente sabe que é uma enganação. Médicos e profissionais de todos os ramos. Porque ali ele se coloca como um palco, como, né, tenho ali meu CRM, seu registro ali da sua espécie, e usa aquilo para vender o que quiser. Então tem os dois lados, só que eu me sinto na obrigação, porque me dá raiva ver essas coisas. Eu me sinto na obrigação de falar, não, eu vou falar o que é certo, porque senão eles vão dominar. Então tem esse lado também. Agora, como a clínica cresceu muito por causa disso, eu me sinto na obrigação de postar todos os dias, porque na minha cabeça, né, pode ser uma crença aí limitante. Se eu parar de fazer, pode ser que em um momento pare de funcionar. Mas e o dia que o Instagram não existe mais? Por isso que eu estou alimentando outras redes. Assim, hoje eu faço YouTube também, faço Spotify, tenho meu podcast. E muito pouco... Eu confesso que eu não tenho muita paciência para TikTok. Eu também não. Mas a pergunta que eu gosto de fazer, eu faço em diversos momentos aqui nesse podcast, é assim... Quantos seguidores você tem lá hoje, lá no Insta? 320 e poucos. Quantos te conhecem pessoalmente? Pouquíssimos. 1000. Faria diferença para as pessoas que não te conhecem pessoalmente e nunca vão vir à sua clínica se você existe na verdade ou não? Não. Então, o tanto que você alimentou o Instagram ao longo da sua vida significa que ele vai poder ser capaz de replicar e fazer mais de dano para os clientes. Então, por que ele precisa de você? Mas será que ele vai conseguir, sozinho, ter as mesmas ideias que uma mente humana, um cérebro humano? Essa é a... Eu acho que Essa é não. a pergunta desse podcast. Olha, eu uso IA para fazer post, mas é o seguinte, eu vejo dois tipos de criação de conteúdo com GPT, que eu uso bastante. Tem aquele tipo de conteúdo que você fala, faz um post aí em carrossel para mim sobre tal coisa. Vamos falar português correto? Correto, fica uma merda. Agora, mas ele melhora... Você acha? Eu tenho certeza. Que vai ter a minha acidez ali, o meu toque de ironia no post de uma pessoa... No post, eu acho que sim. Isso é o que eu acho, o que eu acredito que já... Porque já é. Em 5 anos, a maioria dos influenciadores serão inteligências artificiais, né? Assim como já apareceu aquele programa, não sei se você viu, de TV. Do Marisa Mayô, né? Nossa. Exatamente. E é super engraçado. Claro, porque ele já consegue, né? A gente passou anos alimentando aquela ferramenta e ela se volta contra nós. É a dominação das máquinas, é o exterminador do futuro. Mas o que a pessoa não vai conseguir fazer é receber o cliente tão bem, o paciente tão bem como você consegue, né? Tendo essa experiência. O pessoal, né? O pessoal, exatamente. No entanto, na medicina,
a inteligência artificial também avança a passos largos, né? Uhum. Para procedimentos, para atendimentos, enfim, acho que você está muito por dentro Uma disso. especialidade que eu acho que vai ser substituída são os médicos que fazem radiologia. Então, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, uma inteligência pode interpretar. A única que não vai poder, na minha opinião, é o ultrassom. Porque depende da mão da pessoa ali, como que ela mexe no transdutor e tudo. Mas essas outras, é uma especialidade que eu acredito que vai sumir. E na tua área, sei lá, no Botox, em todos os procedimentos, assim? É que a gente considera os injetáveis. As máquinas, tudo bem, são protocolos. Sim. Mas os injetáveis são meio que artísticos, né? Então, vamos supor, uma pessoa vai fazer um preenchimento. 10 ml de preenchimento injetados por um médico fica de um jeito, injetados por outro médico fica de outro. Cada um tem o seu toque, então a profundidade que você coloca a agulha. Pode até ser padronizado? Pode, mas tem essa visão do que é bonito para um e o que é bonito para outro. Então, tudo que é meio artístico, eu acho que não dá para ser substituído. E os injetáveis são, então, preenchimento, toxina, porque você vai escolher os pontos de cada pessoa, quantas unidades. Isso eu acho já difícil. Agora, ver as pintas do corpo. Já vai ter máquina que vai examinar as pintas para ver qual tem mais chance de ser câncer de pele ou não. Coisa que a gente faz muito no manual, é um dermatologista olhando ali. Sim. Então, coisas que não são artísticas na medicina, acho que capaz de serem substituídas. Acho que esse é um ponto muito bom, porque minha esperança mora na arte mesmo, assim. No que resta para nós humanos é o ponto artístico. E o que você está dizendo é que, mesmo no trabalho que é tão pautado por uma estética que às vezes as pessoas chegam a gente já falou sobre isso, acho que lá no seu podcast, que às vezes as pessoas chegam com o filtro, né, do Instagram, e, às vezes não, muitas vezes, né? Hoje em dia, o que é belo e o que é artístico também é pautado pelo algoritmo das pessoas. Pode falar. Mas o trabalho do médico, às vezes ele é visto muito como cartesiano, assim, não, ele tem arte também. Agora, o Instagram, por exemplo, a minha página no Insta filtra pacientes parecidos comigo, porque elas olham e falam, essa dermato não tem a cara exagerada, então eu quero ir nela. Essa dermato ali tem a cara exagerada, eu gosto de exagero, então vou nela, tá tudo certo, tem espaço pra todo mundo. Se eu sumir do Insta, será que eu não vou perder isso? O jeito que eu falo, é mais natural, o jeito que eu explico. Será que uma inteligência vai conseguir ter essas nuances? Eu não sei se vai ter uma coisa assim tão específica. Ou você acha que vai caminhar para isso? Eu acho que já está caminhando, mas é bom que você tenha a expectativa que isso não aconteça, porque realmente, dentro do detalhe artístico do que você coloca, e você consegue ver o detalhe artístico também na sua comunicação. Então, ela tem como não reproduzir, mas o que a gente está vendo é que ela reproduz, assim, na maioria das vezes. Mas aí que tá, você falou, o Insta filtra clientes que se identificam comigo, ou você acha que o Insta também filtra o gosto das pessoas? Nesses 7 anos aí que você tá com a clínica, com a comunicação, você viu a busca por uma estética específica mudar? As pessoas vinham buscando uma coisa e agora elas buscam outra? Sim, não só o Insta, mas o mercado como um todo. O que aconteceu foi o seguinte, os injetáveis na dermatologia, preenchimentos, toxina, bioestimuladores explodiram. Isso antes da pandemia começar, mas a pandemia fez acontecer isso mais ainda. Então todo mundo foi injetando e ficou... Você pode ter visto várias notícias aí de artista que ficaram exagerados e depois... Harmonização facial. Exato. E resolveram remover. É que esse nome eu acho horrível. Por quê? Porque parece que a pessoa nasceu sem harmonia. E na verdade você só tá melhorando alguns pontos na pessoa. Você nasceu desarmonizado, vamos harmonizar. E harmonização facial, pra mim, na minha cabeça, eu entendo que é todo mundo ficar com a mesma cara. É padronização facial. Padronização. E eu não gosto de trabalhar desse jeito. Eu vejo o que cada pessoa tem de bom e o que dá pra melhorar. Mas esse nome foi exatamente para quem tá assistindo e quer entender, é esse nome. Então, as pessoas foram fazendo muito e aí perceberam, opa, a gente tá exagerado. E não foi só na estética. Na parte do luxo também, as pessoas usando logo grande, bolsa cheia de marca, roupa com o logo gigante na camiseta e tudo, cinto. E aí ficou todo mundo cheio de exagero. Não sei se a pandemia impulsionou, as pessoas ficaram em casa, quiseram sair, mostrar.
Mas depois as pessoas se deram conta de que esse não era um caminho, que estava feio. Começaram a tirar os exageros. O luxo que entrou agora é o Quiet Luxury, que você já deve ter visto, Sim. que é não mostrar o logo ou tal. E isso tá entrando no mundo dos procedimentos também. Então hoje as pessoas querem fazer os injetáveis de pouco, só onde precisa, e trabalhar muito a qualidade de pele, a textura, usar muito máquina, tecnologia. Então, eu até fiz um podcast recente com o pessoal falando sobre o mercado médico. E o que a gente falou? Antigamente, se abria o consultório, você conseguia viver seu consultório só com injetáveis. Hoje, não tem como. As pessoas procuram pelas máquinas, elas querem fazer laser, elas querem ter a pele bonita. Então, isso mudou. E esse padrão de consumo no Instagram também. Então, as pessoas querem consumir conteúdos de uma beleza natural, de coisas sem exageros, coisas que mostrem a realidade, não pessoa muito deslumbrada, sem ostentação. É isso que eu percebo. Então, o público também mudou. No passado, eu tinha mais hater do que eu tinha hoje. E eu não sei por quê. É engraçado você falar, né? Porque eu tava pensando, as pessoas querem ostentar que elas não ostentam. É isso. Exatamente. Elas querem mostrar que elas não estão ostentando. Mas tem que mostrar. Tem que mostrar. O Instagram é sobre mostrar, né? Mas aí que tá. O Instagram será que a vida se tornou um reflexo do Instagram? Sim. Sim, né? Tá ficando bem insuportável frequentar eventos no geral. Bom, você palestra em eventos, não sei como são os que você frequenta. Mas o que acontece? Os eventos da medicina, da dermatologia, estão ficando de um jeito que as pessoas vão como se fosse um pavão para se mostrar. Então, alugam coisas de luxo para ir, compram coisas de luxo falsas Tá brincando? para ir. Eu acho isso um absurdo. Eu amo as coisas de luxo, tá? Eu gosto de ter, mas eu compro quando eu posso e se eu não posso, eu não compro, tá tudo bem. E bem discretas. As pessoas vão nos congressos de dermato com o videomaker, desfilando como se fosse uma celebridade, uma pessoa com a luzinha andando atrás de você, você andando, entrando numa sala de aula, sendo que o congresso foi feito para você se atualizar e estudar. Tudo bem você postar que tá lá, você mostrar, tô aqui. É importante para os seus pacientes verem que você é uma pessoa que se atualiza. Mas virou o contrário, as pessoas estão indo para mostrar que estão, mas não entram na aula para assistir. E ficam só produzindo conteúdo com um microfoninho do lado de fora. Então, eu quis sair um pouco desse mundo da dermato e comecei a frequentar outros eventos de empresários e tudo, porque isso começou a me irritar. E isso começou a acontecer no mundo dos empresários também. Pra caramba. Então, um monte de dublê ali de empresário, que na verdade não é só para mostrar que tá. Então, eu acho que o mundo inteiro tá desse jeito. Um monte de gente ostentando seus faturamentos sem falar dos seus lucros. Exatamente. Um monte de gente preocupada em mostrar e não em viver. É justamente isso. Mas daí você entende que isso tá fazendo as pessoas perderem a qualidade do que elas fazem ou tá integrado também? Pode estar fazendo perder a qualidade, sim. Não todo mundo, não posso generalizar. Claro. Mas, sim, são pessoas que vivem de imagem do Instagram. Aí o que acontece? Você capta muita gente, porque as pessoas, olha, aquela só que não tem LTV, não tem Lifetime Value, porque a pessoa vai ver na real. Vai uma vez, vai duas, ver que aquilo não tem qualidade, que não entrega, que não tem uma experiência, que não tem uma pessoalidade ali e cai fora. Isso é uma coisa que você pensa muito pro seu negócio também, sempre pensou. Sempre pensei. Então, exemplo, existem produtos que você pode usar para fazer procedimentos que são mais baratos do que os que eu uso, que tem menos estudo e tudo mais. Aumentaria muito minha margem de lucro. Só que eu prefiro entregar um produto bom, com segurança, dormir tranquila, entregar qualidade, a pessoa vai gostar, vai voltar e vai ficar uma vida retornando comigo. Só que a maioria não pensa assim. Então eu tô vendo muita gente boa se deslumbrar com isso, aumentar minha margem de lucro e não sei o quê. E no final das contas acaba tendo que captar cliente novo o tempo inteiro, porque não entregou algo tecnicamente bom. Mas eu sinto que isso tá acontecendo não só na minha área, mas no geral. Ô Dani, no mundo da sua área, da estética, teve o caso ano passado daquela mulher que tinha inventado um método de, sei lá, de peeling
com sei lá o quê, e um paciente morreu na clínica dela. E era um curso que ela fez online. E não tinha nem completado. Não tinha nem completado, exatamente. Só que ela tinha lá 200 mil seguidores, sei lá, Exato. no Instagram, 2, 3 clínicas. E como que a sociedade de dermatologia, ou seja, como que o meio entende esses casos e viu isso? Ela não era médica, né? Nem era médica, ela era Não, biomédica, não era um negócio assim. Infelizmente, as sociedades médicas, os conselhos, eles só conseguem regulamentar a área deles. Então, por exemplo, eles só podem dizer o que o médico pode ou não pode fazer, mas eles não podem falar o que as outras profissões podem ou não podem. Isso é do conselho de cada um. O CRM não tem muita força para bloquear coisas de outras áreas. Só que o que acontece? Isso já não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu no passado. Essa profissional usou um peeling que é super bom, que é o peeling de fenol, tá? É um peeling arriscado, é um peeling que tem que ser feito em centro cirúrgico, que a pessoa tem que estar sedada, tem que ser monitorizada. Mas quando ele tem indicação, o resultado é maravilhoso, não tem nada que substitui. Eu aprendi na residência esse peeling, claro que é invasivo, optei por não fazer, mas é um bom procedimento. Só que é um produto de fácil acesso, você pode mandar fazer na farmácia de manipulação e tá lá o produto no teu consultório. Pode dar arritmia e tudo mais. Então é um peeling que você passa no rosto, ele vai atingir camadas profundas da pele, causar uma queimadura mesmo controlada e demora um mês para a pele recuperar e voltar ao normal, só que vem uma pele nova. Então, para quem tem a pele muito judiada de cicatriz de acne, de envelhecimento, de dano solar, é muito bom. E aí, o que essa pessoa fez? Não satisfeita em passar o peeling, né, um peeling arriscado em consultório, sem monitorização, ela fez uns cortes na pele da pessoa para o peeling penetrar mais, mas ele já penetra muito sozinho. Nossa. Tipo assim, não entende nada do que era o produto. Então, provavelmente foi isso, né, além de ter passado, foi isso que fez o cara morrer, entrar em choque e morrer. E aí proibiram o uso do fenol. Então, hoje, ele não pode mais ser usado. E um monte de médico super especialista nesse peeling, fazendo da maneira correta. Então, vai estragando o mercado médico, vai respingando por causa dos erros de outros. Teve um outro produto que era muito bom também, que era o Kibela, que é um produto, é um injetável para derreter gordura. Ainda existe nos Estados Unidos. Isso eu nem era dermato ainda, mas assim, todos os meus professores que usavam esse produto adoravam. Então é um produto que a pessoa tem uma papada, tem uma gordura localizada no abdômen, uma enzima, né? Vamos dizer assim, para quem é leigo. Se aplica ali, numa profundidade correta, aquele produto causa uma inflamação e derrete sua gordura, diminui a gordura localizada. Maravilhoso. Quando veio para o Brasil, começou a cair nas mãos também de pessoas que não tinham tanta técnica para isso. E aplicaram em lugar que não devia, começou a dar problema em nervo, porque dissolve gordura, dissolve um nervo. Nossa. Deu necrose de pele, porque você tem que ter a técnica, a profundidade da agulha, e proibiram no Brasil. Só que fora ele continua. Então, o mercado inteiro vai sofrer. A gente vai começar a não ter acesso a algumas coisas porque a regulamentação aqui não é boa. E porque as pessoas... Tem um monte de charlatão, né? Não, assim, tem é o que mais muito, tem. é o que mais tem. Então, assim, claro, só seguidor não importa. Então, eu faço muito um trabalho no Insta. Você vai voltar a gostar do Insta, Pedro? Me convença. Bom, eu faço muito esse trabalho do tipo, cara, escolha o profissional, não é só o nome da máquina, a pessoa tem que saber usar. É um trabalho de formiga, é muito cansativo. Mas no final das contas você vê que quem segue fala, nossa, muito obrigada, agora eu me liguei, que é isso que é preciso. Mas é todo fim de semana que eu abro caixinha respondendo isso. A minha questão com isso, Dani, é que por mais que a gente tente, a gente é inundado pela parte ruim, assim. Ou seja, viraliza. Como assim? O que é ruim, viraliza. Mas aí eu fiquei me sentindo, de certa forma, como simplesmente um bonequinho manipulado que eu tô lá tentando colocar, usando o sistema por dentro do sistema para hackear ele, só que, cara, é uma overdose tão grande de conteúdo de ruim, assim. Por exemplo, você falou que você tem hate. O que esse hate fala pra você? Que hate que você tinha, que você tem? Eu tinha mais no passado. Falando da minha aparência. Então, pessoas sem foto, perfis fakes, sabe? Você é feia, sua cara é comprida, não sei o que lá.
Ou seja, é tão Uma coisa cruel assim. Então, Mas assim, você fica pensando, às vezes quando eu tenho também, eu fico pensando, cara, o que a pessoa tá. Por que ela perde o tempo da vida dela? E eu sempre falei, cara, o hate é parte intrínseca da internet. Quem não tem hate não faz sucesso também. Mas por que ela é parte intrínseca? Por que tem um ser humano lá dentro da casa dele que se importa de chegar na sua rede e falar, você é isso, você é aquilo? Que absurdo. é falta de trabalho, eu acho. Porque é sempre tempo sobrando. Você já viu que tem uns hates com uns comentários enormes? Como que a pessoa tem tempo pra escrever um comentário daquele tamanho pra falar mal de alguma coisa? Você não gostou? Eu, por exemplo, eu não gosto, eu só passo. Não, isso aqui não me interessa. Eu acho que é tempo sobrando. Então, mas essa ferramenta, porque o hate, ele gera comentário, o comentário gera engajamento, e o engajamento gera mais comentário e mais hate. Então a gente fica nessa bola de neve, porque a ideia de tentar usar sem ser usado é que assim, por mais que eu queira chegar nas pessoas e queira continuar meu trabalho, eu quero simplesmente botar uma coisa na internet e eu não quero mais ler os comentários, entendeu? Por quê? Porque eu sou muito influenciado, e acho que você também, pelo resultado das coisas que a gente faz. Com certeza. Então, a produção de conteúdo sua que veio ao longo desses anos, ela foi se moldando para o que dá certo. Com toda certeza. Isso não é arte. É. Isso é resultado de um processo de padronização feito por um algoritmo. Então, é isso que eu luto contra, entendeu? Eu acho que ao invés de você me deixar otimista, eu vou te deixar pessimista. Não. Mas olha, você falou que você se afeta com os hates e tudo. Porque daí eu bloqueio. Não vai ficar na minha casa, não, porque meu Instagram é minha casa. Então, assim, por mais que possa dar mais engajamento, teve um hate, não vai mais meu conteúdo. Vai ficar usando seu tempo livre pra comentar coisa ruim no de outro. Então, eu dou uma cortada, porque ali são as minhas regras, é a minha página. Eu vou deixar assistir quem tá interessado naquilo. E como que a tua vida real, estar aqui ou estar em lugares, viajar para lugares, é pautada também pelo que você vai mostrar? Eu não escolho as coisas que eu vou fazer pensando no que eu vou mostrar, mas quando eu estou nos lugares, eu mostro. Não mesmo? Será que você já tem esse distanciamento para saber se você escolhe o seu destino de viagem pensando só na viagem ou pensando que vai render uma boa cobertura? Eu acho que sempre rende uma boa cobertura dependendo de como você mostra. Então, acho que o lugar não faz tanta diferença, mas o jeito que você mostra, a visão que você... Porque o que você coloca ali no Instagram é a tua visão daquele negócio. Claro. Que pode ser um lixo ou pode ser muito legal. Então, eu acho que eu escolho como eu vou mostrar. Os dois jeitos geram engajamento. Sendo um lixo ou sendo muito legal. Exato. Então é um ganha-ganha. E quando dá ruim, é legal você mostrar o perrengue também. E como é muito gostoso, porque assim, quem tem uma rede social engajada é um feedback positivo o tempo todo. Então, isso vicia, não te vicia? Você se sente viciada no like? Totalmente. Você fala, olha, esse post aqui foi muito bem, que legal, tá? Vou fazer outros parecidos. É claro, a gente... post que flopa, você fica, nossa, que lixo. Que horrível. Mas você fica um dia mais irritada, isso reflete na sua relação? Não. E assim, eu tenho consciência de quando eu vou postar um post que não vai dar curtida nem nada, mas eu preciso que ele esteja ali. Sim. Exemplo, post que vai pra frente, post que pega na dor. Então, falar as coisas que incomodam as pessoas esteticamente. Isso, nossa, um monte de compartilhamento, salvamento. Post que não vai pra frente. Um post eu explicando sobre uma máquina que chegou na clínica. Ninguém quer saber o que a máquina faz, o que deixa de fazer. Eles querem resolver o problema deles. Quer saber se eu consigo resolver. Só que eu preciso ter um post ou outro explicando as tecnologias que eu tenho na clínica, como se fosse um catálogo, pra quem entrar e falar... Porque tem gente que vem procurando se eu tenho tal máquina. Ela tem. Mas não é um post que vai viralizar. Então eu já coloco sabendo, esse post não vai pra frente, mas ele é uma vitrine. Então eu tenho a consciência. Mas eu não coloco só post que vai viralizar, mas eu já sei. E inclusive eu tenho uma mentoria para dermato, eu falo, eu mostro para eles, eu printo e falo, as métricas desse. Esse aqui foi muito bom porque pegou na dor. Esse aqui não foi bom porque eu falei alguma coisa mais técnica, mas aí, como eu sou médica, isso aqui precisa ter para constar, porque eu não sou blogueira.
Mas o que te dá mais tesão? Fazer um post que... Ou fazer um procedimento que deixa a pessoa... O que me dá mais tesão é fazer procedimento. Tá. É ver o resultado... Você ainda é médica na essência. Totalmente. Porque em algum momento se vira empresária, se vira comunicadora. Isso acontece com muitos médicos também que viram influencers, assim, se é o caso. Eu não tenho vontade de deixar de atender, como eu já vi muitos médicos fazerem, só virar ali o empresário da clínica, ou só de viver de mentoria. Não tenho a menor vontade, porque eu gosto de estar ali na vivência, de fazer, da correria do dia a dia, de ir em congresso e ver uma técnica nova e já aplicar no consultório, de fazer um laser, estudar um laser novo que vai chegar. Então isso, eu tenho certeza que eu nunca vou querer parar de fazer e é o que eu mais gosto. Só que o que alimenta eu fazer isso é eu fazer esse trabalho secundário das mídias, que agora é YouTube também, é Spotify, que ainda estou engatinhando, mas que em algum momento, se o Insta acabar, eu tenho ali a minha presença digital nas outras redes. Só que eu acho difícil o Insta acabar, eu até quero saber a sua opinião. Por quê? O Orkut teve ali sua duração. Você usava o Orkut? Usava. Eu adorava. As comunidades eram muito legais. Estão querendo voltar, inclusive, né? Mas ele durou muito menos do que o Insta tá durando. Eu não acho que vai acabar para nossa geração. Eu sempre disse isso que, cara, tem ação na bolsa. Então, é diferente do Orkut, que era, sei lá, 10 pessoas num quarto lá no leste europeu. Né? Tipo, a gente já passou dessa fase da rede social ser uma coisa de moleque, ou ser uma coisa muito startupeira, inicial. Não, mas eu acho que para a geração da minha filha, por exemplo, que a gente já sabe que faz mal. A nossa geração está perdida, a gente está completamente viciado. E agora que eu tento ser uma dessas vozes contra, de certa forma, mas dar murro em ponta de faca, porque a gente não vai ficar contra isso, a gente precisa disso. Estamos nessas plataformas de um jeito muito intrínseco com quem nós somos, e a gente é a última que ainda lembra de todas as revoluções. Então, você lembra do Orkut? Talvez você lembre do tempo sem internet também da sua... Eu lembro do Fotolog. Fotolog, exatamente. Essa revolução da democratização da mídia, ela pegou a gente e ela deixou a gente totalmente hooked, né? Preso dentro desse mundo. Só que a próxima geração, por exemplo, a minha filha não vai pegar num celular antes dos 12 anos, assim. Tipo, e a gente já tá vendo que nas escolas tá proibindo, a gente vê os danos na geração Z também, das pessoas que chegam sem a menor autoestima, sem o menor controle emocional. Uma geração que não sabe interpretar texto, que não sabe escrever. Exato. Então, assim, a gente é onde tudo foi um boom, assim, sabe? Pra próxima, eu acho que não vai ser tanto o Instagram, até porque o jovem já não posta mais no feed, né? Já ninguém quer registrar o que está fazendo nessas idades mais, assim. Então, o Instagram já ficou uma rede social para nós que vamos envelhecer. Nós vamos envelhecer. Quer dizer, você vai trabalhar para a gente não envelhecer. Mas externamente não, mas internamente sim. Não tem jeito. Nós vamos envelhecer e morrer. O Instagram também, né? E... cada vez mais... Então você acha que ele vai morrer com a geração e não morrer? Eu acho que ele vai morrer com a geração. E eu acho que a gente vai cansar também, né? Chega uma hora que cansa, assim. Ninguém aguenta mais brigar tanto. Ninguém aguenta mais comentar tanto. Assim, qual foi a última vez que você abriu o celular, que você viu? Fala um vídeo que você assistiu hoje. Não lembra. Não lembro. Ninguém lembra. A gente não tem mais memória. Quando eu falo de inteligência orgânica, é a gente tentar recuperar o que é a nossa memória, porque eu não lembro. Ou a gente tá gravando 8 da manhã aqui, 8h40. Eu tenho certeza que eu já abri o celular sem Instagram. O celular, porque pelo vício, né? Destravou a tela. Sem nada pra fazer, abre a tela. Destravei a tela, sei lá, 15 vezes, 20 vezes. Aí eu vou ver no celular, não é 15, 20 vezes, é 50 vezes, assim. Nossa. Se você vai ver. Dá assim, pra ver sabe? Quantas vezes você desbloqueou a tela? Dá pra ver tudo. Na hora que terminar esse podcast, você me mostra, porque eu vou ficar chocada. Não, esse aí acho que você tem que instalar um aplicativo específico, mas dá pra ver tudo. Só o tempo de tela mesmo é desesperador, assim. Então, buscar isso, buscar olho no olho, buscar papo, buscar palestra, buscar encontros. Isso, além de abrir a possibilidade de você ter muitos clientes na clínica, abriu também a possibilidade de você ser professora, né? Fala um pouco sobre isso. Isso também é uma coisa que, para mim, é o que me dá mais prazer hoje. De palestrar, de participar de podcasts, em eventos e ver gente. Assim. Isso é a única coisa que eu acho que me resta como
positiva de tudo, assim, né? Pra você também. Pra mim também. Depois eu quero até que você me fale se você acha que o Instagram te ajudou nessa questão das palestras. O Instagram me ajudou a tudo. Mas não foi o Instagram, fui eu. Foda-se o Instagram. Se você fosse uma pessoa lixo que viralizou, não ia te chamar. Então, iam também. Porque muitos me chamam hoje pelo meu sobrenome, pelo que eu construí no digital, pelo tanto de seguidores que eu tenho, pela capacidade. Mas do mesmo jeito que antes me chamavam porque eu trabalhava na Globo, porque eu trabalhava na MTV, eu sei lá, sabe? As pessoas sempre vão te colocar em caixinhas. Isso é normal. Agora, eu não tenho gratidão ao Instagram. Eu que fiz tudo aquilo. Se não fosse o Instagram... Você que alimentou, sozinho não tem nada. Cara, sozinho não tem nada. Imagina. Toda a construção... A gente já se aproveita da plataforma, mas assim, se fosse blog, seria blog. Se fosse página de Orkut, seria Orkut. Instagram que se foda. Na verdade, eu tenho que... Você também, você tem que lutar contra o Instagram. Você tem que ficar trabalhando para o algoritmo para ver se ele entrega mais, para ver se eu pago menos pelo lead. Se colocar música no carrossel, entrega mais. Fica aqueles hackzinhos assim, né? Não. E aí você ficar 7 anos brigando contra um cara que você nunca vai ganhar. Você nunca vai ficar mais barato o lead, se ele já vai aumentando. Quanto mais dinheiro você colocar, melhor para eles. Pois é. Né? Dinheiro, tempo, atenção. E aí ficar... Por exemplo, uma coisa que eu entendi. Você, lá na estética, você sabe o que é uma comunicação mainstream. Então você disse aqui que você sabe os posts. Eu não tenho saco mais de fazer comunicação mainstream. Eu não quero mais fazer react, fazer post com música, fazer sei lá o quê, só pelo lá. Ou então entrar numa disputa política. Não. Entrar só porque vai polarizar. Porque vai dar visualização, assim. Quando você fica... Aí você entende que nós somos todos ratinhos rodando dentro de uma roda. Por isso que buscar uma conversa maior, assim, um podcast, buscar uma newsletter, que é um texto, alguma coisa assim, os caminhos que eu tô buscando para desenvolver a inteligência orgânica. E eu acho muito importante isso também, por isso que você me perguntou da palestra e tudo. Eu quis criar o meu podcast por conta disso também. Eu não quero falar só de dermato, eu não sou só isso. Eu sou outras coisas, eu quero conversar sobre outras coisas com pacientes, com amigos, com empresários. Vamos falar de outras coisas. Então, aí eu te chamei. Tem paciente minha psicóloga. Vamos falar de escolha de carreira. Então, tem essas outras coisas e, na minha opinião, o presencial nunca vai ser substituído. Ir num congresso, palestrar num congresso, isso, pra mim, eu vou agora semana que vem em um. Mas, de novo, eu acho que me chamaram por causa da minha presença nas redes também. Claro, por ser uma boa profissional. Olha só, eu vou falar de tratamentos corporais e viram vídeos meus falando de tratamentos corporais no YouTube, não é no Insta. Sim. Olha, ela fala bem. Ela fala bem sobre uma tecnologia, ela sabe explicar, ela entende do assunto. Ela é uma médica formada numa universidade federal, vamos chamar. Então, vou. A autoridade digital, ela é importante. Ela é fundamental. Quando eu tenho curso disso, né? Eu acho que ela é importante. Só que ela não é sobre o digital, ela é sobre a autoridade, sobre você. Então eu acho que você conseguiria fazer isso se não fosse o Instagram, se não fosse o YouTube, se não fossem as outras ferramentas. A gente te daria um caminho, daria um jeito, entendeu? Em outra escala, de uma maneira diferente, mas daí as pessoas também te chamariam nos congressos, porque é muito sobre a pessoa. Isso é o que eu acho que é a tal da inteligência orgânica. Faz sentido? Faz sentido, mas eu teria que encontrar um caminho, porque eu só conheci um. Então, qual é o outro caminho? Como que as pessoas vão me conhecer? Como você vê isso? No mundo em que não existisse internet, que não existisse rede social, por exemplo, não existisse Instagram. Os meus professores que cresceram o consultório deles numa época que não tinha mídia social, falaram, vai demorar muito para encher seu consultório, você vai ler vários livros. E no fim... Vários livros? Vai ter tempo de sobra para ler muito e tal, porque vai demorar para encher seu consultório. Que foi como eles cresceram. Claro. Demorando. Então, como seria? Com eventos de networking, talvez. Eventos de networking, jornal, rádio, assessoria de imprensa, do jeito que as pessoas faziam antigamente, mas hoje, sabe?
Hoje, que as pessoas não escutam... Hoje é digital. Mas hoje que elas não escutam tanto rádio, que elas não leem tanto jornal. Mas elas não escutam porque existe a distração, existe a rede social. Mas como seria uma outra maneira de crescer se não fosse isso, entendeu? Eu fico pensando, existe algum outro jeito hoje? Não. Tudo bem, você quer lutar contra isso, mas isso existe. Do zero não existe. Não existe. O que a gente tem é que não lutar contra, mas saber usar isso de uma forma em que a gente continue preservando a parte boa, que é a nossa inteligência orgânica. Eu não quero queimar meus neurônios. Mas já tá queimando. Já tá queimado. Já tá queimado. Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Não usa os Instagram. Mas usa Instagram, dopamina. É dopamina o tempo todo. Exatamente. Você já fez esses retiros de tentar ficar, tipo... Nunca fiz. Nunca teve um dia em que eu não postei um story, desde que eu comecei. Você tá brincando. Ou seja, eu sou viciada, com certeza. Mas não é tão bom? Não é tão bom? Não funciona ainda? As pessoas não chegam? Funciona. Não é positivo? Então, funciona. O difícil é quando... É porque, assim, fumar crack também deve ser bom pra caramba, sabe? Senão, nunca usei. Eu também não. Mas olha o jeito que as pessoas ficam, entende? É o mesmo jeito que a gente fica com o negócio do celular, da rede social. E, cara, é muito bom você estar falando justamente sobre isso, porque não existe a possibilidade da gente se imaginar sem isso. Isso não é ruim. Isso você não acha ruim? É que assim, eu acho que você tem um pensamento mais profundo do que eu, porque você tem todo um background aí da filosofia e tudo. Mas assim, tá dando certo, cara, vamos. Eu só penso nisso, assim, eu não Praticamente falando é isso, né, cara? A minha vida profissional, todo o tempo que ela existiu, isso existiu em conjunto. Então, pra mim, é como se fosse a mesma coisa. Claro. Então, eu não vejo outra realidade. Do tipo, como seria se eu ficasse sem? A sua vida profissional existiu sem isso antes. Existiu. Então, você sabe os dois lados. Eu não sei os dois lados. É uma boa visão. Eu cresci com isso. Total. Eu cresci com isso, então... faz parte ali, tá? O meu trabalho, ao mesmo tempo que eu tô ali atendendo uma paciente, eu tô ali postando pra mim a mesma coisa, eu não divido. Mas você não percebe uma possibilidade, tipo, uma queda de rendimento mental mesmo? Você acha que você aprende do mesmo jeito que você aprendia na época da faculdade? Eu acho novos mais... procedimentos, novas coisas, assim, você tem essa mesma atenção? Porque eu brinco, você também é uma máquina, você trabalha pra cacete, né? Você dá... eu sei, porque pra marcar consulta e tal, você tá lá, tipo, o tempo todo e tal. Então, fala um pouco da sua rotina. Eu fico no consultório umas 12 horas por dia. Porra, é uma máquina. Há 6 anos. É só um robozinho, Eu sempre fui assim. Caramba. Então, também eu acho que é porque como eu fui criada. Então, como que era quando eu era criança? Eu saía da escola e à tarde eu sempre tinha uma atividade. Eu nunca ficava, hoje é minha tarde livre e vou dormir. Não, eu fazia inglês, eu fazia balé, eu fazia natação, fazia tênis, eu fazia sapateado irlandês. Nossa, você é o Cristiano Ronaldo da Dermato. É o robozão. Então, eu acho que assim, eu já fui criada mesmo, um ratinho a ferro ali. E fogo ali. Mas o que? Seus pais foram rígidos com você, assim? Como que era? Mas a minha irmã é o oposto de mim, então eu acho que não é muito da criação. A minha irmã... É você. Sou eu. Então a minha irmã também fazia as atividades extracurriculares, mas ela é mais na paz e tal. Acho que é em mim a questão de a cobrança. Eu quero ser o primeiro, eu quero não sei o que lá, eu quero crescer. Sempre tive isso interno. Eu vejo isso diferente de outras pessoas da minha família que às vezes viveram no mesmo ambiente. E tudo bem também, cada pessoa tem seu perfil. Então essa questão de, eu vou fazer medicina, a faculdade é o curso mais difícil para passar, quero. Eu vou dermato, uma das mais concorridas, quero, fui lá e passei em primeiro. Então eu tenho essa questão de me cobrar e isso não me machuca, porque eu gosto, eu tenho prazer em fazer e falar, cara, deu certo, que legal, bora pra mais. Então eu tenho esse perfil. Claro que assim, vou falar que eu não canso? Claro que eu canso, não sou um robô. Mas eu tento me recuperar ali aos finais de semana. Tenho o meu marido que super apoia, que entende essa rotina. Com certeza, se fosse alguém que ficasse super estressado, você trabalha demais, isso não ia funcionar. E o Instagram já tá no meio dessas 12 horas. Sim. Que eu tô lá. Então, claro, eu paro pra almoçar, não fico 12 horas seguidas. As pessoas perguntam, você almoça as minhas pacientes? Eu falo, claro, né, gente? Às vezes eu tô atrasada, eu dou uma pulada, mas é difícil. Eu sempre coloco ali as rotinas no meio. Hoje eu já delego
alguns procedimentos que são os que são máquinas, que não são os artísticos, porque eu consigo dizer quais são os parâmetros que eu quero de cada procedimento. Então, laser, tal energia, tal ponteira. Mas quando eu estava com 3 meses de espera na agenda, eu comecei a delegar. Então, eu fui fazendo coisas para me aliviar. A parte de gestão era eu que fazia, hoje já é meu marido. Então, hoje eu fico mais focada no marketing, na parte estratégica e no atendimento. A parte de gestão toda, eu penso na estratégia, mas quem faz a parte operacional da gestão é o meu marido. Então, querendo ou não, eu fui aliviando algumas coisas, porque se eu fosse fazer tudo, eu ia ter surtado mesmo. Mas você já surtou? De falar, não, burnout. Inclusive eu quero que você me explique isso do burnout, que você já falou que comentou disso. Mas tem dias que eu tô cansada e eu quero postar menos e eu posto menos. Mas eu nunca deixo de postar, porque pra mim é intrínseco, é automático. Assim, pra mim... Faz parte de você. Faz parte de mim. Pra mim, pegar um negócio e gravar... é automático. E não te incomoda. Não me incomoda. Então, já tá tão na rotina que eu, por exemplo, vou gravar YouTube. E te motiva também, porque essa competição também te deixa motivada. Eu quero crescer mais, eu quero que a minha clínica cresça mais, eu quero tal máquina, eu quero ser chamada para congresso. Então, isso vai dando resultado, você fala que legal, vou continuar. Então, eu vou gravar vídeo do YouTube, eu chamo um cara lá para filmar na clínica. Tá tão no automático que, por exemplo, a gente conseguiu gravar um dia das 9 da manhã à 1 da tarde, nem lembro quantos vídeos, 20 e tantos vídeos, direto, um atrás do outro, sem parar. Porque eu nem penso, Pedro, mas então eu não gasto, acho que eu não gasto energia mental para criar. Então, isso é um pouco do teu filósofo, que é o Byung-Chul Han lá, né, da Sociedade do Cansaço, que é justamente quando a gente fica automatizado nos processos. Mas você entende que para você, e isso é muito específico, é sustentável. Você poderia viver mais 20 anos assim, 30 anos assim, fácil. Sim. Tem dias que eu estou cansada. Mas aí eu Mas isso todo mundo tem, é normal. Uma série, vou ver tal. Fico com os meus bichos. Me explica o negócio do burnout. Não, o burnout é que a gente não pode banalizar a palavra burnout, né? Burnout é algo específico relacionado a assédio dentro dos ambientes de trabalho e que isso gera uma quebra mental em que você paralisa mesmo. Isso é burnout, é quando você está tão automatizado dentro de processos e processos que são constrangedores, né? Humilhantes ou extremamente extenuantes. E aí chega uma hora em que você realmente surta, e isso é burnout. O que eu tive em relação às redes sociais não é burnout, é simplesmente um paradigma, uma nova percepção, um cansaço mesmo, né? Uma exaustão em relação a essa lógica de ficar alimentando um algoritmo atrás de um resultado que ele vem, mas ele não é suficiente para quem pensa no longo prazo. Para mim, não era sustentável. Não é sustentável ficar fazendo do mesmo jeito ao longo dos anos. Mas aí que tem a ver com uma coisa que eu não sei se está no seu planejamento, que é também a questão de ter filho. Porque muda tudo. Muda tudo, né? Não sei se tá. Se tiver, aí tudo muda. Isso eu sei que muda, porque eu tenho vários colegas que têm filho e falam, a rotina muda totalmente. Eu não sei se eu quero tenho dúvidas ainda. E tudo bem. Meus óvulos estão congeladinhos ali pra eu deixar essa decisão pra depois, mas não dá pra esperar muito tempo. Mas eu vejo que você tem um tempo ali que você precisa dedicar pra criação do filho e você não pode estar presente naquele momento. Então, na mídia social. E aí, quando você pega, já tem tanta coisa que foi colocada ali no tempo que você se ausentou, que deve dar um desespero. E ao mesmo tempo que você não quer transmitir isso para a geração do teu filho. Eu não quero que ela me veja olhando pro celular o tempo todo. Porque é hipócrita eu falar, não, você não. E eu fico aqui olhando pro tempo todo. E é o que a gente fazia nesses primeiros 6, 7, 5 anos de vida dela, assim, né? Não quero mais, assim, sabe? Tipo, eu quero ser o exemplo para ela não ter essa mesma percepção. Mas, pelo jeito que você tá falando também, ela pode ter essa percepção e a gente vai viver todo mundo ali dentro de uma rede, dentro de uma versão conectada da gente mesmo. Porque o futuro, seja lá o metaverso, seja o que for, é a gente viver integrado nessa forma do jeito que você vive. Sim. O que você tá falando pra mim é que o seu trabalho, o seu dia a dia não faz tanta diferença se você tá lá injetando alguma coisa no rosto de alguém ou se você tá fazendo um post. É tudo meio intrínseco, é tudo a mesma coisa. É tudo junto. E assim,
não sei se eu vou ter filho, mas se eu tiver, eu acredito o seguinte: essa vida. Vai dar like. Vai dar like. Vai dar... Engaja. Porra, engaja. Aumenta pra caramba. Mas assim, essa vida que a gente construiu fazendo as coisas que agora já são automáticas no trabalho, me fez ter uma vida melhor do que a vida que eu teria se eu não tivesse sido conhecida pelas mídias. E o que é melhor? Melhor do tipo, eu tenho mais financeiro curso. pra poder pagar... Melhor é mais dinheiro. Não, mais qualidade de vida. Vivemos no capitalismo, não tem problema nenhum. Não, tudo bem, eu tenho Melhores mais dinheiro escolhas. pra bancar uma casa melhor, Claro. pra bancar uma escola melhor e tudo. Então, a pessoa, o filho, também vai entender que faz parte do meu trabalho, que isso fez, que é uma coisa ruim, fez com que ela pudesse ter as condições financeiras que ela tem hoje. É ruim, mas não pra você, não é ruim. Não é ruim. É o que você tá falando. Mas você considera ruim. Mas isso é uma percepção minha. O bom de você ter vindo aqui e a gente ter esse papo é justamente colher essa percepção. Tá mudando um pouco a sua ideia ou não? Ainda não. Não, eu não acho. Não é questão de mudar. Tá mudando sim, porque esse é o bom de ser humano, né? Você vê todos os lados. É de você ver todos os lados, assim. Porque, do mesmo jeito que você é uma médica que teve um baita sucesso nas redes sociais, tem um monte de colegas suas que pode ter se formado no mesmo lugar, pode ter feito mais especializações que você, ter tido, sei lá, notas melhores que as suas, se for possível, e que não tiveram o mesmo resultado. Entendeu? Então, cada percepção é única. Isso é o que me deixa animado, isso é maravilhoso, porque isso é a arte dentro do negócio, assim. E é bom eu ter uma voz como a sua, que realmente ainda é super empolgada 7 anos depois, assim, porque tem muita gente que tem um momento de empolgação, um monte de gente que foi lá pro digital na pandemia, aí fazia as lives e davam, aí tinha os infoprodutos e vendiam. Aquele negócio de lançamento, a estratégia de lançamento. Negócio de lançamento, negócio de várias outras coisas, e hoje sofre pra caramba com a queda do engajamento, com o custo por lead. Você conseguiu manter não só um negócio, mas uma vida que sustente isso, porque às vezes o negócio continua, mas a vida não sustenta. Que é justamente essa questão do brain rot, do apodrecimento do cérebro, das pessoas ficarem extremamente dependentes daquilo. E, por exemplo, eu tenho um monte de amigo que é Forbes Under 30 lá, não sei o que lá. Que chique. Todos são Burnout Under 30, né? Todos são. Todos surtaram em algum momento. Você pega todos os grandes influenciadores, o Whindersson, Kéfera, sei lá o que, Felipe Neto, todos surtam em algum momento. Porque essa vida, para muitas pessoas que não são você, que não são Mas eu acho que tem uma ela coisa. é sustentável de certa forma. Agora que você tá falando, tem uma coisa. Eu não vou de modinha. Então, é a modinha do lançamento, a modinha do não sei o que lá, a modinha de fazer dancinha, a modinha... Eu nunca fiz nenhuma modinha. Eu sempre fui no meu, vou manter meu posicionamento. Assim como a modinha do produto tal que não tem evidência científica que tá todo mundo injetando. Eu não vou, pode ser a novidade que for. Então, eu acho que isso de manter a minha cabeça no lugar de não ir sempre... Pode ver, o que eu falava há 5 anos continua sendo o mesmo posicionamento de hoje. Eu não fiquei mudando. Isso é ótimo. Então, eu acho que isso também facilita. Agora, eu não sou Forbes Under 30. Não sou desse naipe. Mas isso aí depois eu descobri que é um negócio pago. Que as pessoas falam. Tipo, o que eu tô falando é que pessoas que chegam no sucesso muito jovens, né? Tem aquela frase do Raul Seixas, é chato chegar num objetivo no instante, né? E que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu ainda continuo na segunda parte da frase. Mas... É muito... Você... E essa segurança de manter sempre o mesmo é o que te dá firmeza para seguir. Isso é muito bom. Eu não faço nada no Insta ou em qualquer mídia que vai contra os meus princípios e valores. Nada. Pode ser a moda que for, vai viralizar. Então, isso não me fere, meu psicológico. Por isso que não me afeta. Não me afeta. É claro, eu gasto tempo olhando e tudo, mas não fazer o conteúdo e tudo nesses anos todos me afeta zero, porque eu tô só falando o que eu realmente acredito. Nada fere teu psicológico, Dani, pelo que eu tô vendo aqui. Claro que fere. Você é uma pessoa... Então conta pra gente o que fere teu psicológico. Você... E sempre, não é de agora, né? Eu admiro até isso. Você passa sempre a imagem desse cara
desse robozão, assim, desse CR7 Cristiano Ronaldo da dermatologia, que tem tudo muito resolvido, muito perfeitinho, assim, sabe? Tipo, e então o que fere é seu psicológico? Eu não entro em nada que vai ferir. É. Entendeu? Eu não entro em nada. Ah, isso aqui é fazer algo antiético dentro da minha clínica. Não vai ter, eu vou mandar a pessoa embora. Entendeu? Porque isso vai. Uma pessoa que não tem os valores da minha equipe vai sair. Uma pessoa que. Um amigo, entre aspas, que não tá. Eu vou me afastar. Então, eu acho que isso me deixa me manter equilibrada. Eu até falo pro meu marido. Não sei como até hoje eu não tomo nenhum remédio. Mas eu acho que é por isso. Eu vou eliminando as coisas. Ah, é hater? Bloqueia. Assim como eu faço no Instagram, você faz na vida real. Ah, isso aqui não tá de acordo. Tava lá, um grupo de mentoria que eu não gostei. Que eu não curti ter participado de um grupo aí. O que eu fiz? Arquivei o grupo de WhatsApp. Não vou ficar vendo coisa que me afeta, que me deixa com raiva. Então não vejo. Eu acho que isso ajuda. Silenciar contas que você não quer. Eu vou pedir ali como chama o negócio pra ver se você é humana mesmo. Acho que esse é o primeiro inteligência orgânica que a gente tá com uma inteligência artificial. Tipo a Magalu. Sou eu. Mas eu acho que é tirar da sua frente coisas que te afetam. Não dá nem pra dizer que você é estoica. Eu acho que é mais do que ser estoica. É tipo, sabe essa história dos estoicos? É muito famoso na internet, né? Não, eu tenho condição, eu só me importo com o que eu tenho condição de me importar. Senão o resto que se dane, que se foda. Isso é muito bom. Isso te dá paz, assim. Mas quando você entra, por exemplo, nos grupos, que você falou aí que você tava num grupo de mentoria que não te fez bem. Por que não te fez bem? Porque eu vi muita gente querendo ganhar dinheiro vendendo coisas que enganassem os outros. Aí você fala, cara, são pacientes, são pessoas, você não fez medicina pra isso. Cara, eu não vou ficar vendo isso, porque eu sou muito competitiva. Eu falo, esse tipo de competição eu não quero participar, eu não quero ganhar. Eu prefiro perder. Então, arquivei o grupo, não olho mais. Tem uma coisa que é muito grande também no meio médico, que é o ego dos médicos, assim, né? Você ainda juntando isso com a competição, assim, quando a gente tinha agência de social media e fazia rede social para médico, meu Deus do céu. Era um ego, assim, era tipo, meu Deus, vocês estão no céu e o resto dos seres humanos estão na Terra. Médico é pra muito lidar difícil. Você ensina médicos ainda. Como que é isso? Assim, pro médico se colocar na posição de aprendiz, ele tem que... É que desde o começo, a gente faz uma entrevista, né, pra pessoa entrar na mentoria. Fala, não vai ser papo coach, eu não sou direta. E não tenho a menor paciência pra coisa coach, inclusive. Pra entrar aqui na mentoria, você quer ter resultado? Você vai trabalhar pra caramba, não tem atalho, eu vou dizer tudo que eu fiz, mas eu trabalho pra caramba, e você também vai ter que trabalhar. Então, a pessoa que entra já tá ciente disso. Aí, a pessoal fala assim, mas eu não tô tendo resultado. Eu falei, você não tá abrindo caixinha? Você não tá fazendo... É de comunicação a sua mentoria, então? É de clínica, como um todo. Então, eu falo do marketing, então envolve a parte do Instagram. A gente fala a parte de gestão, o Renan dá algumas aulas, a gente mostra as planilhas, estratégias de venda, como eu monto os protocolos na clínica, como que é a minha consulta, é tudo. Mas na parte do marketing, eu não tô tendo paciente, não consigo captar. Tá fazendo post? Não vejo você aparecer. Fim de semana você some. Então, eu dou umas... Então, a pessoa que entra já sabe que eu vou falar isso. Já vem filtrado. E aí, como é médico para médico, meio que não tem como o ego ser maior, porque eu passei pelas mesmas coisas que eles passaram. Sim. Mas eu concordo que trabalhar com médico, para quem não é médico, é difícil, porque os médicos se acham. Se acham muito. E você dá uma sugestão, mas... Não, eu fiz medicina. Isso é irritante. E, na verdade, o que ele quer... O que muitos médicos querem, isso é uma coisa que você nunca fez, é delegar, né? Eu quero que uma agência faça para mim meu Instagram. Isso é impossível. É impossível, eu sempre falo. Não adianta, se você não conduzir o seu conteúdo, se você pode até delegar a arte e tal, mas você tem que criar. Como que você vai dar o seu toque pessoal, o seu toque técnico? O cara não fez medicina, não vai saber a parte técnica. E o que conecta é justamente o conteúdo humano. Mas você acha mesmo que você escolhe seus destinos de viagem sem pensar no Instagram?
Eu acho. Você- Eu vou... Teve uma risada fora do ar aqui. Ó, o Egito... O Egito foi uma viagem que engajou muito. Eu lembro. Mas quem escolheu essa viagem foi o Renan. Eu nunca quis ir pro Egito. Mas aí, chegando lá, eu falei, essa viagem é legal pra postar. Mas, Pelos perrengues e pelas outras coisas. e assim, é diferente, não é um negócio do dia a dia. Uhum. Mas é que eu acho que todo lugar eu vou conseguir mostrar alguma coisa. Pode ser um lixo, pode ser um luxo, mas eu acho que é o jeito que eu mostro o mundo através da minha visão. Eu acho que as pessoas vão gostar, porque elas já estão me seguindo porque gostam da minha visão. Então a viagem eu não escolho, não. Mas sempre que eu tô lá, eu posto. Então, da semana que vem, eu vou participar de um congresso fora. Claro que eu vou postar, mas não é emocionante. É Estados Unidos. Estados Unidos é normal. Aí, o que você vai colocar nos Estados Unidos? Qual é a visão que eu vou mostrar? Todo mundo já conhece. É a minha visão sobre as compras de cosméticos. Eu tô aqui na farmácia. Que é o que o Então, pessoal quer. O pessoal exatamente. quer, Você gosta. tá no Egito. Tem cosmético pra mostrar. Vou mostrar as coisas diferentes. Uhum. Então, é como o que eu vou escolher, qual é o corte que eu vou pegar daquilo que vai interessar pro meu público. Então, tanto faz. Muito bom, Dani. Acho que é a primeira vez que a gente terminou inteligência orgânica aqui com alguém que é praticamente uma inteligência artificial. Não. Você acha que não? Não. Tem muito orgânico aí no meio. Tem muito orgânico, só que eu artista. consegui automatizar na minha cabeça, nos meus processos, muitas coisas, que é o que você está chamando de inteligência artificial dentro de mim, para que isso não afetasse. Então, é como se fosse assim, daqui para baixo, vai no automático. É como se eu fizesse no braçal as coisas e não vai. Eu acho que dá para fazer isso. Você sabe que às vezes eu começo o podcast falando que a inteligência orgânica, o que é humano, é justamente a capacidade de ser pessimista, de achar que as coisas vão dar errado, que vai dar merda, porque a inteligência artificial sempre nos traz um resultado. Sempre nos então fala por isso sobre que você tá algo que achando que eu funciona. sou. É por isso! Mas eu tenho, assim, minhas visões de pessimismo, assim, nossa, será que isso aqui vai dar certo? E eu tenho uma novidade pra contar. Conte. A gente tá fazendo um aplicativo com o meu nome. Que legal, cara. E aí você vai efetivamente colocar seu robozinho lá dentro pra quê? Meus conteúdos, se um dia o Instagram acabar. Então, tem conteúdo ali exclusivo para paciente, para seguidor, para médicos que fazem meus cursos. Então, a gente tá expandindo. Então, eu vou ficar mais tempo ainda no celular. Mas falando com você mesma. Ou seja, filósofos e psicólogos poderiam estudar isso como algo hedonista, aquela coisa que... Mas fala mais desse aplicativo, qual que é a ideia? Então, seus pacientes vão todos ter acesso Todo também? mundo vai ter acesso, vai Que estar na legal. Apple Store, então qualquer pessoa pode baixar. Aí vão ter os conteúdos gratuitos, que são um pouco mais aprofundados do que eu coloco no Insta. O objetivo não é ser a mesma coisa do Insta, é ser diferente. E para pacientes, eles podem entrar com login, para ter conteúdos específicos da clínica, só para quem já é paciente. Que legal. Lançamento de máquina, um conteúdo que vai chegar, porque o Insta não vai entregar para todo mundo, esse vai entregar para todo mundo. Se a pessoa entrar no aplicativo, vai estar lá. E como eu faço essa questão da mentoria, comecei a fazer curso técnico de outras coisas para médico, eu posso colocar os conteúdos pagos, então o médico assina, e eu vou colocando as coisas técnicas e de gestão de clínica lá, e pode ser financeiramente algo que me ajude sem depender da clínica. Claro. Esse é o mesmo processo que a gente fez com o Saber Ampliado, que está lá com todos os nossos cursos, que é justamente tentar criar um ambiente digital fora do algoritmo, traindo o seu amado Instagram, então, de certa forma, aproveitando. Por mais que eu goste dele, eu sei que ele não tem, assim, né? Ele não é perfeito, ele tem ali... Ele tem uma vontade de te ferrar. Eu não sou cega, não. Então, assim, bora fazer nosso... Tá em andamento, já vai sair. Dani, muitíssimo obrigado. Obrigada, amei. Adorei aqui, esse adorei. papo. Você sabe que eu sou fã, não só paciente também, mas eu admiro a tua competência e a tua garra de fazer as coisas acontecerem. E não é artificial, não. Eu vi que tua mão tá quente ainda. Então, muito bom. Obrigado. Obrigada, viu, Pedro? Adorei. Valeu.